Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de JavaScript. Bom, continuando aqui na nossa documentação do Mozilla Developer Network, nós vamos estar começando a falar de controle de fluxo e manipulação de erros. Devido à importância dessa aula, eu vou dividir ela em várias outras aulas, porque eu acredito que apenas uma aula não é o suficiente, né, para a gente estar abordando tudo, dando toda a importância que esse conteúdo merece, por mais que esteja tudo em um único capítulo aqui da documentação. Bom, então a documentação ela começa explicando aqui que todas as declarações de JavaScript são feitas através de blocos, e esses blocos são delimitados por abre e fecha chaves. Então tudo que você coloca dentro de abre e fecha chaves é denominado como um bloco de código. A gente vai ver isso com mais detalhes. Aqui, ó, é, eu vou aproveitar essa aula para a gente estar falando sobre a primeira declaração de condicionais. Então o conceito de blocos vai ficar bem mais claro quando eu falar sobre condicionais. A primeira condicional que a gente vai estar falando é o if-else. Eu acredito que em programação o if-else é 50% do código que a gente escreve durante a vida de programador. Porque praticamente tudo em programação é você estar avaliando se alguma coisa é verdade ou não é verdade, é maior ou menor, e etc, para você estar decidindo o que fazer no seu código. Então, códigos de programação geralmente se baseiam nisso. É claro que ainda tem loops, tem funções, tem classes, mas if else uma parte do coração da programação. A gente vai ver isso com mais detalhes. Bom, a gente vai vir aqui para a nossa IDE e vamos criar um novo arquivo chamado aula4.html. Vou criar nossa estrutura HTML e a gente vai começar a executar alguns códigos. Para a gente estar executando um código JavaScript, eu preciso aqui da tag script, né? Pode ser aqui dentro do body, pode ser aqui dentro do head, tá certo? Então isso vai ser executado quando eu abrir a minha página. Então, estando dentro da tag script, eu posso executar o meu código. Então a gente vai aprender a utilizar a estrutura de condicional if. Vamos declarar aqui duas variáveis, por exemplo, a variável a que vale 10 e a variável b que vale 20. Eu quero saber qual dessas duas é maior e eu quero executar um determinado bloco de código quando eu descobrir qual é a maior. Então, para isso eu posso estar utilizando a declaração if. O if significa se, tá certo? E ele é acompanhado de abre e fecha parênteses, e o seu bloco, a sua delimitação de bloco, como a gente viu anteriormente, é delimitado por chaves. Então aqui dentro do if, eu vou colocar a condição que eu quero que seja avaliada. Para eu estar fazendo a avaliação de condições, eu preciso explicar para vocês os operadores lógicos, tá certo? Os operadores lógicos, os principais que a gente tem são esses aqui, ó. O maior, o menor, o maior ou igual, o menor ou igual, o igual em valor, o igual em valor e tipo, né? Esse aqui só compara igualdade de valores, ou seja, o conteúdo das variáveis. Esse aqui compara a igualdade de valores e do tipo, se elas são do mesmo tipo. E ainda tem o diferente. Esses aqui são os principais operadores, tá certo? Isso aqui é o diferente. A gente vai ver isso aqui agora. Então eu quero saber se essas variáveis são se elas são uma maior que a outra. Por exemplo, eu quero saber se o A é maior que o B. Então o que vai acontecer? Eu vou lançar aqui um console.log. Então A é maior, certo? A vale 10 e B vale 20. O que isso vai acontecer? O que vai acontecer? Quando o JavaScript avaliar A maior que B, isso vai dar false. E isso aqui nunca vai executar. Para isso, eu tenho a declaração else. Else significa se não. O else só executa caso isso aqui seja falso. Por isso que ele chama se não. Por exemplo, eu vou sair amanhã, se não estiver chovendo. Então eu vou sair amanhã, se não estiver chovendo. Então eu tenho uma condição aqui que vai executar caso essa aqui seja mentira. Então eu vou fazer mesmo aqui, ó, mesma coisa aqui, ó, console.log
B é maior, certo? Vou mandar abrir isso aqui no meu browser, tá certo? Sempre trabalhem, quando você estiver programando JavaScript, sempre trabalhe com o seu console aberto, tá certo? Que aqui, ó, aqui eu mandei escrever no console, tá certo? Então tá aqui, ó, B é maior, tá certo? Então lá, o meu código executor declarou minhas variáveis e aqui eu testei. A é maior que B? Não, não é maior que B. Então o que que faz? Ele executa o else, tá? Então sempre que nenhuma condição do if for atendida, o else vai ser executado, ok? Mas eu poderia ter outras condições aqui, ó. Eu poderia, por exemplo, querer saber se o B é maior e eu queria fazer um teste específico para isso. Eu posso aninhar códigos if, fazendo o else if. Isso aqui é permitido, tá certo? Então eu posso colocar se não, ou seja, se A não é maior que B, teste para mim se B é maior que A, tá certo? Porque eu poderia ter aqui, por exemplo, ó, 20 e 20 e aí o que que acontece? Eu não podia simplesmente ter um else aqui falando que B é maior. Então eu preciso me assegurar, preciso fazer mais testes no meu código. Então, se eu tivesse deixado do jeito que estava, que era só assim, ó, ia falar que B era maior. Tá vendo? Mas não é, porque eles são iguais. Então eu preciso fazer testes. Eu só vou falar que B é maior se B realmente for maior que A. Agora se eu executo ali, ó, não aparece nada, tá vendo? Eu estou dando refresh, já não está aparecendo mais nada aqui, porque B não é maior. Agora sim, eu poderia colocar um outro else aqui e dizer console.log, eles são iguais. Tá certo? Olha lá, eles são iguais. Agora, se eu mudo aqui, ó, para A para 30, o que que vai acontecer? A é maior. Se eu mudo A para 10, eu falo B é maior. Se eu mudo A para 20, eles são iguais. Agora sim, o meu código ficou bastante mais confiável, bem mais confiável, tá certo? Então eu utilizei aí uma série de dois ifs alinhados e o else para poder fazer o teste completo da minha aplicação. Eu ainda poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia testar se A é maior ou igual a B. O que que acontece? Quando eu falo que o meu if vai aceitar um A maior ou igual a B, isso aqui, ó, vai funcionar e vai executar que A é maior, porque executou esse if aqui. Aí eu teria que mudar o meu texto. A é maior ou igual a B, tá certo? Porque é isso que está dizendo aqui, maior ou igual. Eu também poderia dizer que ele é menor ou igual a B. Então eu mudo meu texto. B é... Opa, A é maior. Meu texto estava errado aqui o tempo todo, né? Era menor. B é maior que A. Aqui, A é maior ou igual a B. Então, A é maior ou igual a B. E aqui, B é maior ou igual a A. Certo? Aí agora se eu falo o seguinte, que por exemplo, se eu tiro isso aqui, ó, já caiu no B, tá vendo? Se eu tirei ali para não entrar no A, porque enquanto eu tivesse ali ia ficar entrando no A, porque o primeiro if que ele testar, ele já vai entrar. Como ele testou aqui, ele já viu que A era maior ou igual, ele já entrou no do A. Então teria que tirar aqui para a gente ver executando o de baixo. Então tirei e executou o de baixo, tá certo? Então essa aí é a forma que a gente pode fazer para estar utilizando o operador maior ou igual. E a gente ainda pode fazer o seguinte, ó, se A diferente de B, aí eu posso dar aqui, por exemplo, um alert, ó, diferente. Se eu executo aqui a primeira vez, não dá o alert porque eles são iguais, mas se eu coloco aqui que o A vale 21, opa, olha lá, diferente, certo? Meu refresh não estava pegando. Então, essas são as formas da gente estar utilizando o if else com os nossos atributos, os nossos operadores lógicos. Agora, eu ainda falta mostrar para vocês aqui o de igualdade de valor e tipo, né? Eu vou usar o console aqui para vocês verem que vocês podem usar o console. Eu tenho var a é igual
a 2, var b é igual a 2. Aí eu posso fazer o seguinte: se a igual em valor e tipo a b, eu vou executar o que? Vou jogar um alerta. Alert. Eu poderia dar um Ctrl Enter aqui, um Shift Enter, tá, gente? Aqui e indentar o meu código. Tô fazendo aqui mesmo mas só vou mostrar pra vocês. Aí eu vou falar que é igual. Se não, diferente. Olha lá, deu igual, porque eles de fato são iguais em valor e tipo. Mas eu poderia falar aqui que B, na verdade, vale um 2 em string. Quando eu executar o meu código, vai lá, deu que é diferente. Porque eles são diferentes em tipos. Tá certo? Então essa é a forma da gente utilizar o if com o nosso atributo, nosso operador de igualdade de valores e tipos. Tá certo? Bom, então até aqui é isso. Agora eu preciso mostrar para vocês aqui uma outra questão que a documentação fala aqui, que é bastante importante, que o JavaScript tem algumas outros tipos de dados. Desculpa, meio gripado esses dias. Tem alguns outros tipos de dados que são dados como avaliados como false no JavaScript. E aí são eles, ó. Por exemplo, eu posso fazer aqui o seguinte, ó. If false console.log false. Isso aqui nunca vai executar, porque o meu if só executa se a condição for true. Como eu já estou passando um false, ó lá, não executou nada, não escreveu nada aqui no console. Agora se eu escrevo aqui, ó, true, ele escreveu aqui para mim, ó, false, que é o que está dentro do meu console.log. Tá certo? Então o false é avaliado como falso, óbvio. Agora o undefined também é. Se eu passo aqui um undefined, não executou nada. Tá certo? Vou minimizar aqui o meu vídeo. Outra coisa que ele avalia como false é o null. O null também é avaliado como false. Tá ok? O zero é avaliado como false, ó. Tá vendo? Não está executando nada. Se eu passo 1, por exemplo, ele executou. Tá vendo? False. Então o zero é avaliado como false. O not a number, NaN, é avaliado como false. E por último, um string vazia é avaliado como falso no JavaScript. Então é bom a gente saber essas questões aí para evitar, né, que a gente confie muito no nosso código e acabe que a gente é enganado aí por condições da linguagem, né, por características específicas da linguagem. Tá ok? E ainda tem um último caso aqui que eu achei interessante, que é o caso das variáveis booleanas de tipos complexos, como é o tipo booleano. Como por exemplo, se eu tenho uma variável c aqui que vale um new boolean, não se preocupe com isso aqui, que depois a gente vai falar sobre objetos, né? A variável c é um boolean que vale false. Teoricamente, se eu colocasse c aqui, ó, não deveria ter executado, porque ela é false, mas executou, porque qualquer outro objeto que você passa para o JavaScript, ele vai avaliar como true. Qualquer objeto e o tipo que seja diferente desses aqui. Tá ok? Aqueles lá vão ser sempre avaliados como falso. Mesmo esse objeto boolean aqui sendo false, ele é avaliado como true, porque o JavaScript avalia objetos como true. Agora se eu coloco C, se eu coloco aqui por exemplo, ó, C igual a false, ele foi a mesma coisa, né? Agora sim deu true, ó, porque C é igual a false? Sim. C é igual a false, então isso retorna true. Então executou o meu console.log, diferentemente de quando eu passei só aqui o C, que na verdade aqui o C ele avaliou o objeto como true, e aqui ele avaliou o C como false, porque ele avaliou o valor de C. Agora se eu coloco aqui C igual a true, né, uma vez, já que eu passei aqui ele deu true, também aqui deveria, mas não, o JavaScript aqui vai avaliar o valor de C e vai ver se o valor de C é true, e aí não executou, tá certo?
Então, duas diferenças muito grandes aqui. O objeto é avaliado como true, independentemente se ele é um boolean false. Agora, quando eu pergunto se C é igual a false, ele vai avaliar o conteúdo de C e vai ver se o conteúdo de C é false. É false? Então a expressão deu true. Executou. Agora, quando eu pergunto se C é igual a true, né, como a gente viu no exemplo anterior, ele avaliou o valor, viu que C não é true, e não executou nada, tá ok? Então, algumas peculiaridades aí interessantes do JavaScript que é bom a gente saber, tá ok? Bom, gente, na próxima aula a gente vai falar sobre a segunda declaração de condicional, que é o switch, tá? Antes da gente passar para as partes de erros, lançamentos de erros, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Executem seus códigos aí calmamente, tirem todas as dúvidas, façam bastante exercícios. E caso tenha alguma dúvida persista, vocês sabem que vocês podem postar no nosso fórum ou estar nos mandando por e-mail, tá ok? Um grande abraço e até a próxima vídeo.